É, Ô Lucas, tem uma pergunta que talvez possa soar um pouco polêmica, mas de longe essa é a minha intenção. Até porque o Felipe me conhece, né? Eu tô cansado de qualquer tipo de querela nesse sentido, de redes sociais ou alguma coisa nisso. Mas eu acho que você já deve estar prevendo sobre o que eu vou falar, sobre a questão dos arminianos, por exemplo. Eu não me identifico como calvinista, mas como molinista arminiano. Então, a minha pergunta são duas que estão entrelaçadas, né? Nesse movimento do neocalvinismo holandês, apesar do nome, houve, se você sabe disso, você sabe dizer, se houve alguns, um ou outro, pelo menos, arminiano que também ajudou nesse movimento e foi influente, e em segundo lugar, se os arminianos podem, de alguma forma, se sentir representados pelo neocalvinismo holandês nesse embate que eles tiveram com as críticas kantianas e etc. Uhum. É uma pergunta bastante polêmica, mas eu sou de uma Assembleia de Deus, acredita? E a minha Assembleia de Eu sou da Deus acabou. presbiteriana, Olha estou só que frequentando por interessante. enquanto. A minha Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus de Alphaville, acabou adotando o sistema calvinista. Só que os nossos irmãos não Olha, são todos calvinistas. Temos muitos irmãos ali pentecostais clássicos, irmãos uhum, arminianos. Então, eu estou citando isso porque eu creio que, da mesma forma que na minha igreja não há um consenso entre todos os irmãos sobre essa questão teológica, também você não precisa assumir todo o pacote do neocalvinismo holandês para ser um adepto dele de certa forma. Às vezes você uhum, pode se identificar com a visão jurídica do neocalvinismo. Então, não é um sistema teológico, né? É um sistema que pensa todas as áreas do conhecimento. Historicamente, eu não me recordo de um pensador não calvinista que trabalhou Dogver. Eu poderia citar muitos pensadores aqui que estudaram Dogver, mas eu não tenho certeza se algum deles não era calvinista, entendeu? Mas eu certo. tenho amigos aqui no Brasil que são arminianos e que são adeptos da filosofia de Dogver. Então acho que isso já Legal. seria, de certa forma, aí, um norte, né, para a gente poder tratar esse assunto. Além Uhum. disso, eu acho que é possível também a gente afirmar que o neocalvinismo holandês pode contribuir para arminianos, para pentecostais, wesleyanos e até tomistas. Por quê? Olha, Porque. Não, eu digo por quê? Porque não é um sistema teológico. É um sistema que uhum, pensa áreas do conhecimento. Então, quando a gente fala da atuação do STF, por exemplo, em relação a temas como aborto, como família, o sistema neocalvinista, doidverniano, ele se torna muito útil. Porque, independentemente da sua perspectiva soteriológica, você vai acabar ali utilizando algo dele para poder falar sobre direito. Por quê? Porque a sua visão sobre direito é moldada pela cosmovisão cristã. Eu diria então que, para falar de outras áreas do conhecimento, o neocalvinismo holandês é muito útil. Para falar sobre teologia também, mas aí não é todo mundo que concorda. ok, ótimo. Agora, pensando, eu não me lembro de ninguém que eu conheça que não seja calvinista e que adote a filosofia de Doivre. Mas, se você diz, eu acredito. É, Porque é difícil você trabalhar a ideia de coração se não for a partir de uma perspectiva monergista. Para quem estiver ouvindo e não está acostumado com esses temas, com esses conceitos mais teológicos, a minha ideia aqui é que, para você ser um adepto da filosofia de Doidver, pelo menos em algum grau, você tem que entender que a regeneração do coração é operada de forma exclusivamente por Deus, ou pelo menos aí 99,99%. Porque é justamente essa regeneração que abre os seus olhos para você ver as outras áreas do conhecimento. Se você parte de uma perspectiva sinergista, como o arminianismo, né, de certa forma, aí já começa a ficar mais complicado. E sinergismo aqui eu digo principalmente com aquela famosa pergunta, né? Você aceita Jesus como seu salvador? Você crê sim ou não? A condição, né? Então aí fica mais difícil de trabalhar.